Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Tá, bom, então quando o pessoal vai entrando, boa noite, gente. Desculpem esse atraso de 4 minutinhos, estávamos aqui terminando a produção. Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso. Hoje a gente tem o prazer de conversar sobre desinformação na comunicação privada e desinformação na comunicação de massa, com os professores Rafael Evangelista e Fernanda Bruno. Eu vou ler a mini bio deles para vocês conhecerem um pouco mais. O Rafael Evangelista tem doutorado em Antropologia Social pela Unicamp, é professor no programa de pós-graduação em Divulgação Científica, pesquisador do Laboratório de da Unicamp. Em 2018, ele foi pesquisador visitante no Surveillance Studies Center da Queen's University, no Canadá, e entre seus temas de pesquisa estão a comunicação da ciência, a desinformação, a economia política das tecnologias da informação e capitalismo de vigilância no sul global. É membro da Rede Latino-Americana de Pesquisa em Vigilância, Tecnologia e Sociedade e conselheiro do Comitê Gestor da Internet brasileiro. E a Fernanda Bruno é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura do Instituto de Psicologia da FRJ. Ela foi pesquisadora visitante da Sciences Po em Paris e do Departamento de Humanidades Digitais do King's College. É membro fundadora da Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade e coordena o Media Lab da FRJ. Atualmente, é pesquisadora colaboradora do Surveillance Studies Center da Queen's University do Canadá. E entre seus livros estão Máquinas de Ver, Modos de Ser, Vigilância, Tecnologia e Subjetividade e Tecnopolíticas da Vigilância, Perspectivas da Margem. E ela é coeditora da revista DR. Bom, eu vou deixar para falar um pouquinho mais depois que vocês darem a aula, mas eu não posso deixar de mencionar que eu já fiz uma grande propaganda de vocês na nossa aula anterior. E queria mais uma vez aqui na frente dos nossos alunos agradecer imensamente a presença hoje, né? Eu disponibilizei no Canvas, que é a plataforma do Open Class, o artigo de vocês, WhatsApp e Political Instability. A gente disponibilizou a versão da IPR, eu não sei se vocês têm uma versão em português, enfim, mas se vocês tiverem, quiserem depois, não, tudo bem, eu tenho um truque para traduzir no navegador, mas estou super feliz de a gente poder falar disso na aula passada, para dar um pouco de contexto, a gente falou sobre polarização política, né? Então, a gente teve uma conversa muito voltada para a mídia, né, e para a comunicação de massa, mas também para o sujeito, porque o professor João Bachor tem uma pegada muito filosófica. E aí eu falei para eles assim, a gente vai sair do sujeito e vai entrar no Brasil de 2018.
na aula que vem. Mas eu acho que a gente também aproveita muito dessa comparação que vocês fazem ao longo do artigo com as estratégias de comunicação de massa e como que em 2018 isso vira para estratégias de comunicação privada. Então, sem mais delongas, muito obrigada. A gente começa com o Rafael. Temos 1 hora de exposição e vocês ficam à vontade para ir mandando as perguntas aqui no chat, que quando terminar a gente conversa. O púlpito é de vocês. Obrigado, Clara. É um prazer estar aqui. Boa noite, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. Como a Clara falou, a gente fez uma divisão, mais ou menos, da nossa conversa aqui, então eu vou falar no começo, vou tentar falar um pouco do contexto em que a gente escreveu o artigo, depois eu vou falar um pouco do meu caminho de pesquisa até agora, porque esse artigo que a Clara mencionou e que está aí para a leitura de vocês, ele foi feito num período entre começo de 2019 ou final de 2018 e aí durante o ano de 2019, mas a coisa andou de lá até aqui, e eu vou explicar um pouco para vocês. E a Fernanda, eu acho que vai fazer isso também, vai falar um pouco das pesquisas mais recentes dela também. Então, esse artigo aparece, a nossa pesquisa começa com uma chamada para um workshop sobre o que os canadenses chamam de, ou internacionalmente é chamado, de Data-Driven Elections, né? As eleições orientadas a dados. Nesse mesmo, quando eu leio a chamada para esse workshop, a gente está no contexto das eleições brasileiras. Eu não sei se já tinha acontecido o desfecho em 2018, mas a gente está vivendo toda aquela efervescência, e com todas as acusações de desinformação, com todas as denúncias aparecendo, principalmente na Folha de São Paulo, com relação ao envio de mensagens em massa. E aí bate uma ideia para a gente de tentar escrever, pensar o processo de microtargeting nesse contexto do WhatsApp, que teve um papel muito relevante nas eleições de 2018. Da metade, em 2018, eu estava no Canadá, nesse período, fazendo como pesquisador visitante ali no Surveillance Center, e eu estava acompanhando as eleições brasileiras e tudo o que aconteceu no Brasil em 2018 remotamente. Então, eu comecei acompanhando primeiro a greve dos caminhoneiros, me surpreendendo com aquilo, e depois acompanhando o período eleitoral. Quando aparece a greve dos caminhoneiros, eu procuro entrar em grupos de WhatsApp dos caminhoneiros para tentar entender um pouco como eles estavam se organizando. Eu entrei em alguns desses grupos, que, na verdade, se revelaram para mim como grupos muito mais de discussão política do que, de fato, de caminhoneiros. Então, já era para mim um primeiro indício de que o que estava se tendo como grupos de discussão entre caminhoneiros, na verdade, já eram grupos montados por grupos da extrema-direita, tentando meio que receber os caminhoneiros e organizar os caminhoneiros politicamente. Eu comecei acompanhando isso, e depois isso logo virou para as eleições de 2018. E aí eu vi todos esses grupos se transformarem em grupos de discussão política mesmo, e principalmente grupos de discussão política da extrema-direita e de apoio ao Bolsonaro. Minha abordagem foi, primeiro eu consegui alguns grupos, eu acho que pelo Facebook, buscando pelo Google, alguma coisa assim, e depois começa um processo bola de neve, quer dizer, eu estou dentro de alguns grupos e passo a receber convites, não convites direto para mim, mas lá no contexto do grupo, aparecem convites para outros grupos. E aí eu vou pulando de grupo em grupo e tentando fazer um monitoramento, mais ou menos, do que estava acontecendo por ali.
Não são vários, eu acompanho, e desde lá eu venho acompanhando esses grupos. Então, desde 2018. Não são muitos, são poucos grupos. Hoje eu devo acompanhar uns 7, 8, mais ou menos, que são grupos que eu sou membro e faço leitura regular. Não todos os dias, senão o meu emocional não aguenta, mas com uma certa frequência. E quando eu começo a perceber esses grupos, bate a ideia de discutir microtargeting no contexto do WhatsApp. Não sei se vocês sabem, já ouviram falar da ideia de microtargeting, né? Mas essa palavra fica muito popular no contexto da eleição de 2016 do Donald Trump, em que surgem as acusações de que o Facebook, e que depois foram comprovadas, não é, com o escândalo da Cambridge Analytica e etc. Então surgem as acusações de que a campanha já estava sendo montada com publicidade direcionada, microdirecionada, não é? Como nas plataformas você passa a ter muitas informações sobre as pessoas que visitam as plataformas, então você sabe onde ela mora, que horas ela acessa, quais são os grupos de amigos, quais são os gostos daquela pessoa, quais são as inclinações pessoais, etc. Isso é uma informação muito rica para ser usada, para se fazer um microtargeting, né? Para fazer um direcionamento específico. Então, às vezes o microtargeting tem muito a ideia de um direcionamento individual, mas ele pode ser aplicado também a pequenos grupos, não é? Então, naquele contexto, surge a ideia de que a campanha do Trump já estaria fazendo anúncios voltados, microdirecionados, específicos. Bom, e aí depois, antes de estourar, eu acho que é no começo de 2018 que estoura com as acusações as revelações do Christopher Willey sobre a Cambridge Analytica. Mas antes já havia uma matéria, umas matérias na BBC, se eu não me engano, já apontando sobre as relações entre essa empresa de consultoria política e o Facebook, e esse trabalho de microsegmentação e a capacidade da microsegmentação de convencer as pessoas. Bom, olhando para esses grupos, uma coisa que a gente pensou foi, bom, será que não está acontecendo microtargeting pelo WhatsApp? Como é que isso pode estar acontecendo? E como é que os grupos em si espelham um pouco uma possibilidade de microtargeting? Por quê? Porque os grupos no WhatsApp, esses grupos que vão até 256 pessoas, eles em geral são grupos temáticos, né? Você tem grupos de política, né? Que também, quando são grupos de política, eles estão também muito direcionados para frações políticas específicas, né? Então, é da extrema-direita, mas às vezes não é nem só da extrema-direita, é da extrema-direita, mas apoiador de armas, é da extrema-direita, mas com uma ênfase num anticomunismo, em teorias da conspiração nesse sentido. Ou então, agora eu continuo acompanhando esses grupos, e a gente pode conversar até um pouquinho disso também. Continuo acompanhando, e agora no contexto da pandemia, você tem grupos que são, um grupo que eu acompanho, por exemplo, se chama Não à Vacina, né? Então, já com essa coisa de buscar pessoas, segmentar para pessoas que são contrárias à vacina e que também acreditam numa conspiração chinesa, seja na criação ou na produção da vacina, na criação do vírus ou na produção da vacina, esse tipo de coisa. Bom, daí a gente foi para tentar trabalhar isso. O artigo como ele é feito para um público internacional, ele nos deu a oportunidade também de fazer um contexto bastante... dá mesmo um contexto político da situação brasileira, que eu acho que é uma das coisas interessantes ali, porque a gente está trabalhando com o fenômeno da desinformação e do microdirecionamento, mas a gente está pensando isso num contexto que é político e também um contexto que é
do sistema de comunicação de uma maneira geral, como essas coisas se interrelacionam, né? Então, como muitas vezes a desinformação, isso é uma das coisas que está no texto, né? É uma das conclusões que a gente chega. Como a desinformação, na verdade, ela tem, e a notícia falsa, claramente falsa, ela tem uma relação com o material que também é publicado na grande imprensa. Isso é uma coisa que a gente percebe, e percebe até hoje, quando a gente fala da pandemia, isso continua acontecendo. Bom, no processo de escrita do artigo, a gente encontra uma coisa importante, que são esses trabalhos, são trabalhos do pessoal da engenharia da computação, fazendo isso que é conhecido, que é o nomeado monitor de WhatsApp, eu acho que é isso, o WhatsApp Monitor, não é? Feito pelo grupo da Federal de Minas Gerais, e eles têm um artigo bastante importante, que a gente se baseia para escrever o artigo, mais especificamente sobre o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, e grupos de WhatsApp sobre política. O que o artigo deles fala? Qual que é o procedimento de pesquisa do artigo deles, e como ele se complementa com essa abordagem etnográfica e também sobre conteúdos que a gente desenvolve no artigo. O procedimento de pesquisa deles é fazer um acompanhamento de uma grande quantidade de grupos, não é? Ter pessoas que entram nesses grupos, eles descrevem no artigo deles todo o procedimento que eles elaboraram para encontrar grupos de discussão política no WhatsApp. Todo um procedimento muito bem feito, muito bem escrito, em que eles fazem buscas no chat, buscas no YouTube, no Google, por chats, grupos abertos, e entram nesses grupos. E eles fazem diariamente uma coleta em que eles exportam o conteúdo desses grupos para um servidor, e são centenas de grupos, e a partir dessa exportação eles fazem um monitoramento dos conteúdos mais compartilhados nesses grupos que eles monitoram. Então, hoje está em mais de 500, mas na época eles estavam monitorando uns 300 grupos. E o que é uma coisa importante que a gente usa demais no texto, que vem daí? Eles percebem que existe, inclusive isso que é uma coisa interessante da relação até entre pesquisadores, não é mais da sociologia, da comunicação, e essa interação com pesquisadores da ciência da computação. Eles percebem que uma das coisas que está no texto é que todos aqueles grupos, e eu vou mostrar um diagrama aqui, os grupos compartilham muitos membros. Que quer dizer isso? Quer dizer, você tem, naquela infinidade de grupos de política, você tem grupos que têm o mesmo membro que está em mais de um grupo. E formando, por essa relação entre vários desses membros, permitindo a gente afirmar que você tem uma rede oculta de observação dos grupos, formada por membros que se articulam entre si e agem coordenadamente em cima desses grupos. A gente pode falar mais sobre isso, não ficou muito claro, mas é mais ou menos por aí. E uma das coisas importantes ali é que eles falam que o WhatsApp, e isso é uma coisa que está direto no discurso do WhatsApp até hoje, o WhatsApp seria um sistema de mensageria privada e não uma rede social. O que eles descobrem no artigo não, o WhatsApp pode até se dizer uma rede de mensageria privada, mas o seu funcionamento é como se fosse de uma rede social, porque você tem uma rede de observação que se coloca ali e você tem uma alta troca de mensagens entre os grupos. Então, ele é uma rede social, mas uma rede social não prevista para ser uma rede social, né? E aí, eu quero compartilhar aqui, deixa eu compartilhar a minha tela. Vamos ver se dá certo aqui. Quero compartilhar duas imagens que eles usam. Vocês estão vendo? Entrou? Tá. Eu quero compartilhar duas imagens que eles mostram aqui. Esse aqui é o mapa geral dos grupos que eles monitoraram.
tá? Então, você vê, e cada linha dessas aqui significa que você tem membros que estão nos mesmos grupos, tá? Então, os grupos são conectados, a conexão entre eles é porque você tem membros que estão, membros em comum dos grupos. Agora, o que é mais interessante é a gente dar um close, tá? E aí vocês conseguem ver isso aqui, porque são clusters, são nichos, são agrupamentos de grupos, tá? Então, aqui você tem, você percebe, ó, que tem vários nichos, tá? Mas você tem aqui, ó, nicho, um close faz com que a gente perceba, olha só, a repetição de membros entre os grupos, tá? Pois bem, e aí, talvez eu possa... Bom, a gente percebe isso e percebe que, a partir disso, a gente faz essa análise, né? Eu acho que a Fernanda vai entrar um pouco mais depois nesse ponto, mas uma questão importante é justamente essa, de que você tem pessoas que entram nos grupos pensando que estão para discutir política em um desses grupos, e, na verdade, eles estão em grupos que são controlados por uma rede oculta que faz o manejo de conteúdos. Isso bate com a minha pesquisa, e agora eu pulo um pouco para as coisas que eu estou fazendo agora. E depois a gente pode voltar para o artigo. Isso bate com as observações que eu tenho feito até agora, até hoje, porque esses grupos não acabaram, né? Acabou a eleição e eles continuaram se articulando politicamente, não é? Se incentivando certas pautas, entregando conteúdo, vamos dizer assim, para essa audiência que são os assinantes ou os membros dos grupos. Uma coisa importante que a gente fala no artigo, e que talvez já valha a pena mencionar, e que a gente dá um relevo ali, é a questão do zero rating, que é o fato de que o WhatsApp no Brasil, por causa de arranjos feitos entre as empresas de telefonia e a própria plataforma, o WhatsApp roda praticamente de graça em todos os celulares. Porque se você tem um plano de celular que seja o mais barato e a sua franquia do plano acaba, você fica sem a internet, mas você continua com o WhatsApp. E uma das coisas que a gente percebe é que esses grupos, além de discutir política, eles têm mesmo uma função que é de empurrar conteúdo, oferecer conteúdo para os seus membros, que são de política, mas podem ser de entretenimento, podem ser de curiosidades. Então, isso é uma coisa muito forte e que explica a força, não é? Ajuda a explicar a força do WhatsApp no Brasil, e também coloca problemas graves de desinformação, porque você tem pessoas que não têm a capacidade prática de verificar essa informação no resto da internet, não é? Bom, eu continuo investigando isso e tenho trabalhado agora com a ideia de um ecossistema de desinformação, em que esses grupos, que reúnem muitas pessoas e que oferecem todos esses atrativos, eles funcionam quase que como se fosse uma televisão na mão das pessoas, em que se elas estão na rua e não têm o que fazer, o que elas fazem para se divertir? Elas pegam e ficam olhando, não é, os grupos e acompanhando esses conteúdos que são colocados lá. Mais recentemente, eu tenho trabalhado também com a produção, tentando entender um pouco a produção midiática que corre nesses grupos. E uma coisa que eu percebo que é muito forte são links para sites e para vídeos no YouTube que são feitos por pessoas que não estão preocupadas em manter nenhum rigor jornalístico na apuração da informação. Elas estão simplesmente preocupadas em conseguir muitos views,
muitas visualizações para os seus vídeos ou para suas páginas na internet, e que dessa forma eles consigam tirar dinheiro com isso. E eu tenho trabalhado, então, com esse diagramazinho aqui, para tentar um pouco explicar isso. Esses grupos de política ou de outros assuntos que a gente abordou no artigo, eles têm uma função que é a de promover o espalhamento de um conteúdo. Quer dizer, você tem pessoas nesses grupos, e eu estou tentando reunir evidências e indícios, e os indícios já são bastante fortes. Você tem pessoas que comandam esses grupos, não é? Que fazem... aquilo não é um grupo de discussão de verdade. Aquilo é muito mais um grupo em que algumas pessoas recebem o conteúdo e outras pessoas enviam muitos conteúdos para esses grupos. Então, estou trabalhando com a hipótese de que esses grupos têm uma função grande de espalhamento de certos conteúdos desinformativos ou com certas tendências políticas. Lá dentro dos grupos são enviados vídeos dentro da própria plataforma, mas também links. Esses links acabam impulsionando vídeos e páginas que estão no YouTube, ou que são páginas na internet, aonde produtores de informação ou de desinformação produzem as suas pautas, seus vídeos e etc. Esses vídeos também, esses links também circulam pelo Facebook, e no Facebook, em grupos do Facebook, em grupos fechados no Facebook, e esses grupos no Facebook também oferecem links para grupos no WhatsApp. E os conteúdos que circulam nessas 3 plataformas aqui, ou 4 aqui, porque eu estou incluindo sites da internet também, e que também se inclui o Instagram, e que também se inclui o Twitter, esses são conteúdos que vão girar por todas essas plataformas. Mas que os grupos de WhatsApp têm uma função importante, porque eles alavancam conteúdos dessas páginas, e em plataformas como o YouTube, por exemplo, esses vídeos recebem um impulso, e aí o algoritmo do próprio YouTube ajuda a disseminar essa desinformação. E aí eu estou falando de o que eu tenho conseguido perceber é um tipo de afinidade eletiva entre produtores de conteúdo semiprofissionais, não é? E aí vocês podem, na semana passada, saiu até algumas matérias sobre isso, sobre a proximidade de alguns produtores de vídeo no YouTube com o gabinete presidencial, não é? São pessoas que estão lá muito próximos e às vezes com informações privilegiadas, e que depois fazem vídeos no YouTube e que têm alta monetização. É desse público que eu estou falando, quer dizer, são esses produtores. Alguns, só que o que aconteceu foi que alguns, também porque já se tornaram muito relevantes e com muita visualização, acabaram se aproximando do gabinete presidencial e produziram um elo de ligação com ele, que significa informações privilegiadas, não é? Mas também uma entrega de uma audiência específica para o presidente, para a extrema-direita, que é essa audiência específica das suas plataformas, não é? Então, estou falando aqui dessa afinidade eletiva de produtores de conteúdo e espalhadores de conteúdo. O que dá para a gente, eu acho que um pouco esse cenário que a gente está vivendo da desinformação hoje. Uma coisa importante, só para antes de eu passar a palavra para a Fernanda, porque eu acho que eu já cheguei aqui na minha parte, no que a gente combinou de dividir, uma coisa importante para comentar com vocês é sobre um trabalho que a gente usa no texto também, de uma pesquisadora, uma antropóloga chamada Letícia Cesarino.
ela usa um conceito que é chamado de affordances, para falar das affordances do WhatsApp. Uma das affordances mais importantes do WhatsApp, deixa eu retirar aqui já a minha opa. Então, vou terminar assim mesmo, depois eu vejo como eu tiro. Uma das affordances importantes do WhatsApp é o fato de que você, quando recebe mensagens pelo WhatsApp, você tende a confiar mais naquela mensagem, porque a plataforma em si carrega uma familiaridade, dado que ela é feita por contatos pessoais. Então, diferente de outras plataformas, como ela é um sistema de mensageria instantânea também, você, em geral, tem ali só pessoas que você tem o telefone, que você tem um contato próximo. Então, você recebe muita mensagem de um parente, ou de um amigo, essas coisas. E essas mensagens, quando elas são repassadas, elas vêm, muitas vezes, com indicação de que ela é repassada, mas elas não vêm com a indicação de quem ela é repassada. Não é? Então, isso dá para ela uma espécie de... Parece que um intermediário da mensagem é o autor dela. E quando você investiga mais as pessoas de quem você recebe essas mensagens, você vai ver que muitas vezes ela recebeu essas mensagens por causa de grupos que a pessoa participa. Então, por mais que o número de pessoas que esteja nesses grupos do WhatsApp seja limitado, esses grupos de política, não é? Que a gente está investigando e tudo mais, o efeito dessas mensagens é em cascata, é em rede, por causa dessa viralização, não é? Acho que é isso aí, para eu não passar sobre a parte da Fernanda, passo a palavra para ela, e obrigado por me ouvirem. Deixa eu só ver como eu desligo isso aqui. Aqui, achei. Pronto, voltei. Então, boa noite. Clara, posso já ir direto? Ok. Então, pessoal, boa noite. Quero agradecer muito a Clara pelo convite, um prazer estar com ela de novo aqui numa conversa que se iniciou, acho que há cerca de um mês atrás, que eu descobri a Clara, e fico muito feliz da gente estar continuando essa troca nesse tema aí sobre, né, de desinformação, e também feliz de estar compartilhando com o Rafa e retomar esse artigo, né, que para mim já estava assim, não no passado, mas ele, de alguma maneira, ele estava... eu já tinha tomado uma certa distância dele. Foi muito bom assim, retornar a esse artigo, tendo passado esse tempo, né? E aí eu queria, antes de começar, assim, entrar, né, retomar o artigo, eu vou fazer um caminho parecido com o do Rafa, que é retomar alguns pontos do artigo e falar um pouquinho de alguns desdobramentos nesse tema da desinformação, sobre os quais eu tenho trabalhado. Uma ressalva importante é que eu não sou uma especialista em desinformação, né? Assim, essa incursão nesse tema da desinformação é uma incursão muito pontual minha, muito recente, muito pontual e muito experimental, no sentido que eu ainda estou tateando, né, maneiras de compreender esse fenômeno. O meu trabalho enfim, de mais longa data, digamos assim, é um trabalho voltado para o que atualmente eu estou chamando de mediações algorítmicas nas plataformas digitais. Então, eu tenho tentado entender de que maneira a nossa experiência, né, sobretudo nas grandes plataformas, Facebook, Twitter, YouTube, ou mesmo no Google, enfim, hoje elas estão ali presentes na internet, né, quase que se confundem com a internet, de que maneira a nossa experiência perceptiva, atencional, cognitiva, enfim, social, etc., nessas plataformas são mediadas por algoritmos, e de que maneira esses algoritmos vão modulando, né, tanto o nosso campo perceptivo, atencional, quanto também nossas condutas e nossos comportamentos.
Isso é um trabalho que eu estou fazendo já, que já teve outros nomes, digamos assim, tem uma matriz grande, e recentemente, o meu olhar sobre a desinformação é em diálogo com uma reflexão sobre o quanto as estruturas e as arquiteturas algorítmicas das plataformas podem nos dar pistas para a gente entender esse fenômeno da desinformação, que não se reduz às plataformas digitais, evidentemente, né? Mas que tem uma relação com elas, né? Então, não se trata de explicar uma coisa pela outra, mas eu procuro colocar esses dois campos em relação e escavar, digamos assim, algumas pistas aí dentro. E é um pouco, nesse artigo com o Rafa, a gente olhou para um fenômeno específico, que foram as eleições de 2018, e para uma plataforma específica, que foi o WhatsApp. Essa plataforma nem é uma plataforma com grande mediação algorítmica. É claro que ela tem uma dimensão algorítmica, mas ela nem é a melhor plataforma, digamos assim, para se trabalhar com esse tema da mediação algorítmica. Mas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas, assim, de toda forma, o olhar para a estrutura, para a arquitetura da plataforma foi um olhar presente para a gente entender de que maneira, com a ajuda do incrível trabalho do pessoal da UFMG, entender de que maneira aquela estrutura de organização da informação na plataforma, de visibilidade da informação na plataforma de WhatsApp, nos ajudava a compreender o modo como a desinformação foi compartilhada ali. Então, essa é uma primeira observação assim, mais metodológica dessa minha aproximação do campo das fake news ou da desinformação, né? Vamos manter o termo de desinformação, que é a necessidade de olhar caso a caso para cada fenômeno, para cada processo de desinformação. Então, uma coisa é desinformação no campo eleitoral, político, específico, eleição de 2018 no Brasil, né? Outra coisa é a eleição de Trump, 2016, outra coisa é a desinformação no contexto da pandemia, outra coisa é a desinformação no contexto da vacina, enfim. Então, acho que tem a necessidade de acompanhar caso a caso, em termos de qual é a temática em torno da qual está girando, digamos assim, uma campanha, ou uma ação, ou um fenômeno, enfim, de desinformação, e de outro, um olhar transversal, ecossistêmico, reverberando a perspectiva aí, que é também partilhada pelo Rafa, no que diz respeito às plataformas. Ou seja, o fenômeno de desinformação, ele não é tributário ou determinado por um único ator ou por uma única plataforma especificamente, ou nem pela internet especificamente. Ele tem que ser pensado, ao meu ver, na minha perspectiva, estou cada vez mais convencida disso, de uma forma ecossistêmica, né? De uma forma a entender todo o ecossistema de informação hoje nosso, que está em revolução absoluta, né? A gente sabe que desde do que a gente chama do advento, né, da popularização aí das mídias digitais, a gente tem uma transformação imensa no modo como a informação é produzida, no modo como a informação circula, e com isso vem também uma crise nos regimes de credibilidade, de legitimidade a respeito da informação de uma forma geral. Que acontece não só no campo dessa informação, digamos, mais midiática, mas acontece também em outros regimes, como acontece, no caso, em todos os regimes que operavam segundo o critério da expertise, da palavra do perito, né, que eram regimes cuja credibilidade era dada por aquele que tinha o saber para falar a verdade sobre aquele determinado assunto. Então, e que alguns hoje chamam desse grande fenômeno mais amplo de pós-verdade, a desinformação faria parte desse grande processo de transformação dos regimes de veredicção, de credibilidade, de legitimação, seja da informação, seja da própria verdade, né? E aí, com esse olhar amplo, que é o background, digamos, o pano de fundo, né, o horizonte
segundo o qual eu entro, né, a partir do qual, melhor dizendo, eu entro nessa discussão sobre desinformação, e nesse trabalho específico aí com as eleições de 2018 e o fenômeno de desinformação que se deu na campanha do Bolsonaro, né, a gente olhou, com a ajuda ali do monitor do WhatsApp, sobretudo para o conjunto de imagens que o pessoal que fez a pesquisa do monitor, né, um conjunto de 85 imagens, se eu não me engano, que seriam imagens, digamos, detectadas como imagens falsas, entre aspas, né? Imagens que a gente poderia classificar ou categorizar como imagens de desinformação. Veja bem, o pessoal do monitor, desculpa, fez um acompanhamento de 300 e tantos grupos, eram 364 grupos na época, durante um mês que precedeu o primeiro turno das eleições. Nesse período, eles detectaram 85 imagens que seriam falsas, num conjunto de 69 mil e tantas imagens. Então, essa é uma primeira informação importante. O número de imagens falsas que circulou nesses grupos foi pequeno, comparativamente, tá certo? Ele representa cerca de 1%, né, dessas imagens, do conjunto de imagens que foi compartilhada nesse mesmo período por esses mesmos grupos. Entretanto, qual é algo né, que acende o sinal vermelho nesse domínio? Eles notaram que esse pequeno número de imagens teve um grande número de compartilhamento, ou seja, essas imagens foram vistas, né, por 44% dos grupos. Então, elas têm um grande alcance. Elas não são tão volumosas, mas elas são muito virais, para usar um termo da moda. E um outro aspecto também que vale ressaltar aí nesse trabalho do monitor é que dessas imagens que eles detectaram como falsas, um número significativo delas, 35% dessas imagens, foram vistas primeiro, digamos assim, postadas primeiro, melhor dizendo, no WhatsApp. Eles conseguiram, né, no trabalho deles, que foi incrível, eles conseguiram entender uma certa temporalidade dessas imagens e ver que imagem tinha aparecido primeiro na web ou no WhatsApp, ou nos dois simultaneamente. Então, eles notaram que as imagens que não foram classificadas como imagens falsas, 95% dessas imagens foram postadas primeiro na web. Tá? Apenas 3% das imagens que não eram falsas foram postadas primeiro no WhatsApp. No caso das imagens falsas, esse número sobe para 35%. Considerando que uma imagem falsa, uma imagem, né, que está nesse contexto da desinformação, ela muito provavelmente manufaturada, né, feita para ser daquele modo e não espontaneamente surgida aí, assim, né, não é um processo do acaso, né, e nem de uma certa remixagem que vai acontecendo na web. O fato dela aparecer primeiro no WhatsApp dá indícios de que tinha, sim, uma ação relativamente coordenada de produção dessas imagens, né? E o Rafa já mostrou, né, aí como que, apesar disso, né, do ponto de vista do usuário, era muito por conta da arquitetura, da organização de visibilidade
do WhatsApp, a visibilidade ela é interna aos grupos, né? A gente não tem visibilidade lateral, eu não sei o que outros grupos estão compartilhando, nem de onde veio essa imagem, nem para onde vai, quem compartilha com quem e onde, né? Então, a visibilidade é muito restrita, né? Ela é restrita porque o WhatsApp se alega, ele tem um design, tem uma affordance, como diz a Letícia, de um instrumento de comunicação privada, né? Entretanto, é isso que o Rafa apontou, ele é declaradamente, oficialmente, um instrumento de comunicação privada, mas ele se comporta como uma rede social de compartilhamento de informação intergrupos. Só que a visibilidade intergrupos não está disponível para o usuário comum, o que coloca um problema bastante sério, né, quando o tema é uma campanha presidencial, né, e quando o tema é política de modo geral, ou quando o tema é qualquer tema de interesse público, não é? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês, vou tentar compartilhar aqui a minha tela, espera aí, vamos lá. Está indo? Foi? Deixa eu tentar botar aqui em modo... Opa, essa é só uma piadinha aqui para vocês. Mas e que tem um pouco a ver com isso que o Rafa estava falando, de que, na verdade, essas desinformações, elas não podem ser vistas como simplesmente uma espécie de crença, não crença, verdade, falsidade, né? Elas estão inseridas num contexto, num conjunto, né, de valores, de crenças, de perspectivas, e é assim que elas se disseminam, né? Não porque são verdadeiras ou porque são julgadas verdadeiras. Mas eu queria voltar aqui naquele grafo que o Rafa mostrou, né? E recuperar, porque eles fazem uma comparação dos caminhoneiros, né? da comunicação que aconteceu na greve dos caminhoneiros e a comunicação que aconteceu na época das eleições. Se a gente olha para aqui, veja bem, o que seria um WhatsApp se comportando, a imagem da rede do WhatsApp se comportando como uma mensageria privada? Seria isso aqui, ó, esses bolotinhas aqui isoladas. Cada um está dentro desse grupinho, ninguém faz parte de outros grupos, né? Quando você começa a ter esse tipo de comportamento aqui, que, no caso de 2018, explode, você começa a ter um outro desenho de rede, que é de que pessoas estão em vários grupos simultaneamente e que as mensagens circulam de um para outro. Mas o usuário, ele só vê, ele está preso, né, no fluxo do agora, da timeline do seu WhatsApp, e está, em termos perceptivos, né, e está preso dentro do seu, confinado perceptivamente no seu grupo. Ele não sabe o que é que está rolando fora. E nem o que vem, nem o que sai. Bom, além disso, o pacote de dados, né, o Zero Rating, faz com que as pessoas não possam sequer sair dali para dar uma checada de onde veio, se é verdadeira, se é falsa, etc. Elas ficam realmente privilegiadamente habitando aquele grupo. O que eu fiz, né, junto com o Rafa, dentro dessa pesquisa ali, navegando no monitor do WhatsApp, que criou uma face relativamente pública para esses conteúdos que eram compartilhados. E o monitor, ele organiza, como o Rafa explicou, essas informações, esses compartilhamentos da imagem, segundo a mais compartilhada num determinado dia. E aí você vê
uma espécie de tela, assim, que eu vou mostrar aqui para vocês, com a imagem que foi mais compartilhada naquele dia. Quando eu olho para um grupo só, eu vejo uma única imagem. Mas quando eu olho para 10, 20 grupos simultaneamente, coisa que eu só posso fazer através do monitor, olha o que eu vejo. Aparece um padrão, né? Eu vejo que vários grupos estão compartilhando imagens similares. Isso revela toda uma outra cena, né? Primeiro, que revela um padrão, e, portanto, quase que uma fábrica de tão parecidas que são essas imagens. Veja bem, aqui no topo foi o grupo que mais teve compartilhamento. Esse é o segundo, esse é o terceiro, quarto, quinto e por aí vai, tá? Mas são grupos diferentes, cada janelinha dessa. E assim vai, gente. Isso aqui foi a semana que antecedeu o primeiro turno. Vocês podem ver que tem uma agenda, que tem uma repetição, que tem um padrão, e que, portanto, tudo indica que teve, claro, engajamento, teve compartilhamento orgânico, mas teve também uma ação coordenada, né? E por aí vai. A gente vê, olha, no dia das eleições, a grande pauta eram denúncias em relação à fraude de urna, né? E isso aparece. E assim vai. No dia seguinte, vejam só, se vocês entrarem aqui, desculpa, mas isso é print de tela, e eu não consegui recuperar essas imagens para torná-las mais visíveis para vocês. Curiosamente, no dia seguinte da eleição, qual é o tema? Nordeste. Miséria, analfabetismo do Brasil. Opa, desculpa, gente, vou sumir aqui, peraí, voltando. E vocês podem ver que até esteticamente, né? Eu estou olhando assim porque a minha imagem está ali atrás da minha câmera. Esteticamente, essas imagens são muito parecidas, né? Até não só em termos de conteúdo, mas em termos formais. Bom, então, o que para mim é muito intrigante, deixa eu agora parar um pouquinho de compartilhar aqui. Nesse caso, e que se repete hoje, muito provavelmente, ou pelo menos deve ser similar, muito provavelmente, em relação à pandemia, né? É que essa arquitetura, né, ela permitiu, como o Rafa falou, citando o trabalho da Letícia Cesarino, uma grande capilaridade, porque tem essa affordance, né, essa ambiência, né, de confiança, mas uma grande opacidade também no que diz respeito à arquitetura de visibilidade, que é muito assimétrica, e que, na verdade, não só assimétrica, ela é restrita mesmo, não é? E se a gente for pensar num dado que é extremamente, enfim, inquietante, que o WhatsApp está instalado em 99% aproximadamente dos celulares brasileiros, segundo uma última pesquisa do Senado que eu tive acesso, e segundo essa mesma pesquisa do Data Senado, uma das principais fontes de informação do usuário, né, dos seus usuários. Quer dizer, 79% dos usuários de Zap o têm como principal fonte de informação. A segunda é a televisão, com 50%. Então, a gente pode ter uma ideia. Para vocês só compararem, na França e nos Estados Unidos, 14% apenas da população, nas últimas pesquisas que foram feitas lá em 2016, na época das eleições, 2017, por aí, apenas 14% tem como primeira fonte de informação, principal fonte de informação, as mídias sociais, ou aplicativos, ou o que quer que, enfim, alguma rede, alguma plataforma de internet. Então, é uma diferença bastante grande de contexto, não é? Voltando a esse tema, portanto, da questão da visibilidade e de uma arquitetura, né, que impede uma visão em comum.
né, impede um campo comum de visibilidade. Como vocês sabem, né, assim, está dentro da própria definição do espaço público, né, a definição mais clássica de espaço público, ela é uma definição que passa por a possibilidade de aceder e de ver, né, esse determinado espaço por qualquer um. Né? Então, um espaço público é um espaço acessível ao olhar de todos. Né? A rua é um espaço público nesse sentido. A casa é um espaço privado porque ela não é acessível ao olhar de todos. Né? O espaço público midiático, né, ele vai trazer uma outra camada aí, ele não é, né, como a rua, né, mas ele é definido classicamente, ali, tradicionalmente, como um espaço onde circulam, né, onde são acessíveis e se é dada uma visibilidade ampla, não total, mas ampla, a informações que seriam de interesse público dos cidadãos. Né? E informações que, isso dentro, né, das teorias aí da comunicação, informações que, claro, são selecionadas por esse conjunto de jornalistas, experts, etc., que são uma espécie de guardião do interesse público. O que o web vai trazer, né? Então, a gente tem ali, ainda no espaço público tradicional, estou repetindo uma lição bem óbvia assim, né, de comunicação, é que a visibilidade e o interesse público se recobrem. Você dá mais visibilidade a pautas que seriam de suposto interesse público. É claro que isso quando a gente olha de perto a história da mídia, nem sempre isso é verdade, e a gente sabe que tem muitas nuances aí dentro, mas tradicionalmente assim foi definido, e você tem esses guardiões que vão definir o que é do interesse público. A web dá uma bagunçada nesse ecossistema informacional, e visibilidade e interesse público não mais se recobrem. Né? Pesquisas mostram, primeiro, a questão da visibilidade, se a gente pensa em termos de web, né, de uma forma geral, cerca de apenas 1% do conteúdo da web atrai a atenção de mais de 90%, ou seja, 90% dos usuários, dos internautas, para usar uma palavra bem antiga, estão ligados em 1% do conteúdo. Esse 1% tem alta visibilidade, 30% tem uma visibilidade ocasional, e o resto tem uma microvisibilidade. Então, a web é uma grande ruína informacional. Ela é uma ruína abandonada, que ninguém vê. A maioria dos conteúdos, ninguém nem olha para esses conteúdos. Eles estão concentrados nesse topo de alta visibilidade, que de novo, filtrado, não mais pelos chamados, né, gatekeepers, né, os tais guardiões aí do interesse público, mas por uma série de filtros, dentre os quais os algoritmos são um dos principais. Né? Então, os algoritmos hoje, da forma como a web é desenhada, são hoje esses guardiões da visibilidade. São eles que agem não sozinhos, é bem importante isso, agem porque os algoritmos nunca agem sozinhos, eles agem em conexão com o ambiente no qual, né, do qual eles se alimentam, né? E, portanto, com todos nós, embora numa relação bastante assimétrica, esses algoritmos que vão, hoje, modular a visibilidade dos conteúdos, das informações da web. E quando a gente pensa que hoje, aí eu já saí do WhatsApp, já estou pensando na web de uma forma geral e já estou pensando nas grandes plataformas, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc., onde o que a gente vê, diferentemente do WhatsApp, que a gente estaria lá confinado perceptivamente intragrupo, aqui na internet, de uma forma geral, é uma outra paisagem informacional, mas essa paisagem informacional ela é hoje extremamente personalizada e extremamente mediada, aí sim, muito fortemente por algoritmos, que
digamos, filtram conteúdos que seriam mais compatíveis com o meu interesse, né? Com o meu suposto interesse e com o seu, de cada um de nós. Essa filtragem, né? Ela também se tornou ainda mais onipresente com a popularização do feed, né? De notícias, que hoje está em quase todas as plataformas, e que hoje é a via privilegiada de acesso à informação e de acesso no sentido de que eu vou atrás de uma informação, né, de consumo, melhor dizendo, de informação na internet. Enquanto que alguns anos atrás era através do mecanismo de busca que as pessoas chegavam nas informações, então elas deliberadamente procuravam A, B, C ou D. Agora a gente entra no Twitter, a gente entra no Facebook, a gente entra no Instagram e a partir dali a gente vai pelo feed, que é ultrafiltrado, a gente vai, mediado por algoritmos, a gente vai chegando e consumindo esses conteúdos. Então, é uma arquitetura de visibilidade onde aquilo que é visível para mim, o visível que se descortina para mim, é um visível que depende de uma extrema seleção baseada em, fundamentalmente, 3 critérios que hoje vigoram na maioria dos sistemas, seja de recomendação, seja de personalização de feed de conteúdo, né? Que são o princípio da popularidade, que é um princípio já, digamos, mais antigo, né, na web, quer dizer, aqueles conteúdos que são mais comentados, mais curtidos ou mais compartilhados na plataforma têm mais probabilidade de serem vistos, né? O segundo princípio é um princípio que é chamado de filtragem semântica, que são aqueles conteúdos similares aos que são previamente consumidos pelo próprio usuário, né? Então, o meu histórico, digamos assim, de consumo de informação, ele vai retornar como um elemento importante para determinar que conteúdo eu vou ver a seguir, né? Vou ver no futuro. Então, eu vou ver mais conteúdos parecidos com o que eu já consumi. E o terceiro é a chamada filtragem colaborativa, que são aqueles conteúdos consumidos por pessoas supostamente similares a mim. Então, a gente pode notar aí que a gente tem de 3 princípios, 2 são baseados em similaridade. Quer dizer, a ideia aí que vem de uma digamos, pesquisa histórica, né, dos anos 40, na área de sociologia e de comunicação, sobre o que faz as pessoas manterem amizades, né, que, enfim, é um conceito chamado homofilia, quer dizer, as pessoas teriam mais probabilidade de se tornarem amigas daquelas que são similares, né, por pensarem igual ou por partilharem de algum tipo de similaridade também no plano da identidade, né? E esse conceito, que é muito controverso, ele é um conceito muito determinante nos algoritmos, e o Facebook, por exemplo, eu acho que encarna fortemente a atualização desse conceito na personalização, né, do feed de notícias de cada um, de modo que isso faz com que a gente fique convivendo em nichos similares, onde já tem uma série de pesquisas que mostram que nós somos pouco expostos a conteúdos heterogêneos, né? Isso faz com que a gente... Então, as informações que têm mais visibilidade para mim, para qualquer um de nós hoje na web, são aquelas informações similares às que eu consumia, que pessoas similares a mim consumiram. De modo que isso nos confina, de alguma maneira, a, de novo, ambientes, né, pouco permeáveis a contradições, a ambiguidades, a diferenças, a diversidade. E não se trata de uma relação de causa e efeito, uma relação direta, mas eu intuo, eu aposto, porque ainda estou nessa fase da aposta, que essa arquitetura ela é favorável à disseminação de desinformação, né? Porque ela não permite, né, que
ou melhor dizendo, eu não sei nem se ela é favorável à disseminação de desinformação, mas ela é favorável à emergência de uma cultura, digamos assim, onde a desinformação se torna cada vez mais presente, né? Não se trata de que esses ambientes seriam ambientes mais favoráveis à disseminação de desinformação internamente, mas é como se as pessoas passassem a se sentir mais confortáveis e pouco confrontadas a diferentes perspectivas, e isso há um campo comum, né, digamos assim, que seria a base do espaço público e da própria democracia, de convívio entre diferentes perspectivas, a capacidade de habitar um mesmo solo, malgrado ou as diferenças, e nem tão malgrado, mas com as diferenças, né? Essa capacidade ela vai sendo reduzida. E onde ou vai se tornando menos confortável, menos, digamos, menos presente na vida das pessoas, e onde eu vi um sintoma muito forte disso, aí olhando já para o negacionismo, vou concluir, para o negacionismo da pandemia, em relação à pandemia, que foi essa necessidade que as pessoas tinham de destruir materialmente no mundo offline aqueles índices de que a pandemia existiria. Então, as pessoas abrindo caixão, invadindo o hospital, agredindo profissionais de saúde, né? Um senhor em Copacabana, que foi até um caso que eu analisei, que saiu derrubando as cruzes que foram colocadas em homenagem à memória da vítima. É como se elas não suportassem ver um mundo diferente daquele que elas acreditam existir. Né? Elas não suportam, como se a visibilidade de uma outra perspectiva. E aí, enquanto que... e aí é como se elas precisassem destruir concretamente, e não apenas se opor em termos de opinião, ou se opor em termos de argumento, ou negar de alguma maneira intelectualmente. Há uma necessidade que se mostrou muito claramente nesses fenômenos que aconteceram aqui na pandemia, que não foram poucos, de demolir concretamente esse mundo de modo que ele não possa existir no campo sensível. Né? E eu acredito, de novo, não é uma relação de causa e efeito, mas há uma reverberação entre essa arquitetura de visibilidade, onde, segundo a qual nós estamos consumindo a maior parte das informações que nós consumimos hoje, e esse modo de, enfim, negar ou não suportar um território comum, habitar um mundo comum de diferenças, né? De ambiguidade, de contradições. É isso, gente. Acho que já até passei um pouquinho do meu tempo aqui, desculpa. Fernanda, passou do tempo, mas eu não tinha a menor chance de eu te interromper e falar que estava acabando, porque estava tão bom que eu não tinha nem a menor condição disso acontecer. Muitíssimo obrigada, Rafael e Fernanda. Muito feliz de escutar vocês. Eu incluí essa aula no curso, não só porque eu achava que era uma parte essencial cobrir essa relação entre comunicação privada, como que acontece esse tipo de disseminação de desinformação, mas porque eu acho também que esse artigo de vocês é um registro essencial, né, para a gente que se dedica a pesquisar o tema, né, a tentar compreendê-lo. Existe muita coisa que a gente não sabe ainda, sobre a qual a gente não tem certeza, mas já existe muita coisa que a gente sabe, né? E eu acho que também não dá para a gente estudar, por mais que tenham assim, lições gerais, é muito importante a gente olhar para o contexto cultural, para o contexto político de cada lugar, e eu acho que esse trabalho de vocês é essencial para o contexto brasileiro, né? Eu direi, para mim, é a minha fonte principal em relação às eleições de 2018.
né? E então, isso assim, eu vou pedir licença de todo mundo, eu já vou encaminhar aqui o que seria a minha primeira pergunta. Mas, depois dela, vou falar direto para as perguntas dos alunos, e aí vocês ficam à vontade para responder como vocês preferirem. Elas estão direcionadas de forma geral para vocês, assim. Então, um pouco nessa linha, assim, do que a gente já sabe muita coisa a gente não sabe ainda, e fiquei super feliz de vocês terem trazido já também as pautas para o futuro de pesquisa, né, para onde foi, né, esse trabalho que vocês fizeram lá em 2019. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, assim, o que vocês acham que são frentes de pesquisa necessárias ainda, né? Além, claro, dos trabalhos que vocês já comentaram de vocês mesmos, como vocês, né, como isso evoluiu para vocês de lá para cá, mas o que vocês ainda sentem, assim, na pesquisa, na academia, ou até no debate público mesmo, que precisa de mais atenção, tá? Então, essa é uma coisa que eu gostaria de escutar de vocês dois. E aí eu já vou ler algumas perguntas, assim, a Bárbara Lobato comentou que, enquanto o Rafael estava falando, que dentro desse contexto, ela lembrou sobre o cenário na França com os coletes amarelos, né, que se alimentou basicamente de raiva de certos segmentos populares e mobilização por algoritmos de Facebook. É mais um comentário, eu vou pular para a próxima, se vocês quiserem depois endereçar. Fiquem super à vontade, assim, para, né, fazer um self-service aqui das perguntas, que é uma coisa que geralmente eu faço. A Graciele comentou que esse funcionamento do WhatsApp no celular, sem consumir a internet do usuário, incentiva as pessoas a não checarem o conteúdo. Isso, Graciele, acho que é um ponto importantíssimo, ainda mais em países como o nosso, em que a desigualdade social e econômica é muito forte, né? A gente vê, de fato, assim, algumas práticas, o que você está se referindo aqui é uma prática conhecida como zero rating, né? Que é quando você tem no seu celular alguns aplicativos, acho que o Rafael comentou, sem custo, né? Você pode ficar sem internet, mas o aplicativo está lá. E isso, né, em países com uma grande concentração de renda, que grande parte da população tem aparelhos pré-pagos, etc., já faz um corte de classe, né, aí imediatamente, para a relevância, né, desses fenômenos. E vou ler só o terceiro comentário e vou passar para vocês. A Karina Grossi... não, o Rafael já respondeu no chat. Então, Gabriel Lima, boa noite. Vocês conhecem alguma pesquisa que analise o papel da mídia ninja no contexto de produção de conteúdo político e entretenimento? Tá? Então, por enquanto, essas, depois a gente tem mais algumas. Pelo menos mais uma rodadinha, gente. Fer, posso começar, já que você terminou ali no outro? Então, eu acho que a agenda de pesquisa, a minha agenda de pesquisa está indo bastante, porque uma coisa que me chama a atenção, né, como a Fernanda apontou muito bem, esse ecossistema de desinformação é feito por vários atores com interesses diferentes. Então, uma coisa que me chama a atenção são os estímulos econômicos que estão sendo produzidos para a desinformação, ou, se não para a desinformação, mas para uma informação que não necessariamente preza pela qualidade da apuração dela, né? Então, eu acho que uma agenda de pesquisa importante passa por... é uma agenda que também, acho que o ativismo tem dialogado com ela. Um projeto como o Sleeping Giants, o efeito que ele teve no Brasil foi extremamente relevante. Então, uma agenda de pesquisa minha são os estímulos econômicos para a produção de desinformação. Porque isso talvez eu tenha falado um pouquinho na minha fala, não tenha usado essa expressão, mas eu vejo uma espécie de uma regimentação de trabalho midiático. Porque quando você controla os grupos do WhatsApp, você... e como a Fernanda falou, o WhatsApp sendo uma rede social com pouca algoritmização, o que aconteceu ali foi grupos se organizando para meio que fazer algoritmização na unha, ou seja, fazer o espalhamento que o algoritmo já faria, mas só que naquela rede. E esse espalhamento, inclusive, extravasa para outros lugares, porque quando você impulsiona ali, você acaba impulsionando, e isso é que eu tentei mostrar, outras plataformas.
Então, você impulsiona o Facebook, o YouTube, e você passa a ter... E é incrível, gente, assim, eu olho para esses vídeos, eu fico de cara. São vídeos que são publicados hoje, e daqui uma semana eles têm 500 mil views. Para você conseguir 500 mil views, isso é um número astronômico. Ninguém consegue isso, mesmo gente da grande mídia tem dificuldade para conseguir isso. E alguém perguntou, a Karina perguntou sobre as fontes, sobre essa proximidade do gabinete do presidente com a desinformação. Eu colei aí o link, mas, por exemplo, tem um canal que é talvez o mais popular, que é um tal de Foco do Brasil, que antes era chamado do Folha do Brasil, e que ele faz, praticamente, ele pega todas as lives do presidente e deglute aquilo e devolve para as pessoas que assistem o vídeo. Quer dizer, é uma repetição infinita das mesmas palavras que o presidente disse naquele cercadinho onde ele encontra as pessoas todos os dias. E é muito curioso, e acho que isso até faz uma ponte com a ideia de fake news e não sei o quê. Uma coisa que chama muito a atenção são como esses canais repetem os formatos da imprensa tradicional. Alguém aqui fez uma pergunta sobre a credibilidade já pulei aqui um pouquinho, tá? Mas é porque dá um gancho com isso. Fiquem à vontade, gente. Pode freestyle. É muito curioso como esse site de desinformação, justamente porque eles estão tentando crescer, eles buscam dar legitimidade para aquela desinformação pela forma. Então, eles copiam muito o jornalismo tradicional. Isso é mais evidente quando você tem as publicações de texto, porque os textos são textos... Você pega pegar o site mais desmonetizado pelo Sleeping Giants, que é aquele jornal da Cidade Online, que é claramente um jornal baseado em desinformação. Ele emula um jornal tradicional. E mesmo quando você fala de um canal como esse, o Foco do Brasil, antes ele se chamava Folha do Brasil, para tentar pegar carona no nome da Folha de São Paulo, e a apresentação visual, todo o cenário, é do jornalismo dos anos 70. Parece um Cid Moreira que tem ali, de terninho, com um fundo que lembra uma redação ou que lembra um jornal nacional dos anos 80. Então, acho que, para mim, a agenda eu quero entender como é que isso virou um negócio. Porque eu acho que é porque virou um negócio que explica uma diversidade de atores, uma riqueza mesmo, de espalhamento de uma determinada... E aí eu falo meio que tentando me colocar de fora, tá? É claro que eu tenho minhas opiniões políticas, mas como é que uma corrente política ganhou tanta penetração e tanta popularidade assim tão rapidamente? Isso, para mim, é um problema de pesquisa. E eu acho que eles construíram uma estrutura, uma organização, para não falar em estrutura, uma organização que, de fato, conseguiu pegar a pauta e levar bastante para frente. E, é claro, isso bate com a coisa do WhatsApp, porque o Zero Rate tem essa coisa que a gente enfatiza muito no artigo, desse confinamento e a incapacidade de checar. Mas alguém também pergunta por aí, o segredo da popularidade do WhatsApp. O Zero Rating tem um grande peso na popularidade do WhatsApp. E não só o Zero Rating, mas a própria função que o WhatsApp ganhou no Brasil, lá no começo, em que as pessoas usavam o WhatsApp, porque mandar SMS me custa 50 centavos, e para que eu vou gastar 50 centavos se eu posso mandar esse SMS de graça? No resto do mundo, você olha as empresas de telefonia, em geral, os SMS são gratuitos, não é? E aqui no Brasil eles continuaram sendo cobrados durante muito tempo. Isso, de alguma maneira, criou um filão para o WhatsApp como aplicativo, e também criou uma demanda por aquilo, não é? E que aí eles souberam muito bem juntar uma coisa na outra, né? Porque
falando criticamente, eu acho que eles não fazem o menor esforço para, de fato, combater os grupos de desinformação, ou fazem um esforço mínimo que não fique muito feio para eles perante o público, porque eles sabem que os grupos são um fator de atração das pessoas para a plataforma, porque elas querem, como eu falei, elas querem informação jornalística, segmentada, elas querem entretenimento, elas querem receber vídeos engraçados, e por aí vai. Então, eu acho que esse estímulo econômico é muito importante. Já falei demais também. Fernanda, pode assumir. Tá mutada. Desculpa. Então, não, eu estava tentando procurar aqui uma referência que alguém perguntou sobre mídia ninja, a Maria Clara Aquino, que é uma pesquisadora da Unicinos, ela tem um trabalho sobre o mídia ninja. Põe no Google. Maria Clara Aquino, o que vocês acham o trabalho dela? Ela dedicou doutorado e depois também pesquisa de pós-doutorado, eu acho, ao mídia ninja. Mas vamos lá, então, agenda, né? Assim, a minha agenda mais pessoal aí de pesquisa está sendo nesse sentido de tentar entender assim, como que a arquitetura informacional e algorítmica de certas das plataformas digitais podem favorecer um ambiente em que a desinformação se torne um elemento recorrente, né? E aí, claro que quando eu falo de um olhar para a arquitetura, um olhar para os algoritmos, eu estou deslocando o foco do conteúdo, né? E mais especificamente ainda do conteúdo individual, né? Para um olhar que seria esse olhar mais ecossistêmico que a gente está falando, que envolve, como o Rafa, que é mais a pesquisa do Rafa, o modelo de negócios dessas plataformas, porque é claro que esses algoritmos eles atendem, né, a agenda desses algoritmos, a agenda de visibilidade não é mais o interesse público, mas é a agenda do modelo de negócios dessas plataformas. Então, o que é mais visível é o que mantém mais engajamento e como que essa lógica pode ou não, e aí é uma pergunta mesmo, favorecer a desinformação. E um outro aspecto, agora indo nas agendas que não são minhas, mas que eu adoraria ver feitas aqui em relação ao Brasil, né? Que é uma análise parecida com alcance, pelo menos, com que o Benkler fez com as eleições, né? O Yochai Benkler, o pesquisador do Berkman Center, lá em Harvard, né? Em relação às eleições de 2016 do Trump, onde ele vai olhar para a grande mídia, para as plataformas da web, para os grandes jornais, etc. Ele vai tentar fazer uma análise muito abrangente e vai mostrar, por exemplo, algumas coisas interessantes, como o fato de que, embora a gente tenha havido, sei lá, 8,7 milhões de compartilhamentos de desinformação no Facebook, isso corresponde no período que ele analisou, que foi o período eleitoral, isso é um número enorme, mas isso corresponde a apenas 0,0006% do que foi compartilhado no Facebook. Ou seja, esse tipo de trabalho nos ajuda a dimensionar, sabe? Assim, eu acho que ainda não tem um trabalho que tenha dimensionado em termos de toda a paisagem informacional, considerando grande mídia, considerando mídias sociais, qual é a escala de propagação de desinformação em relação a um fenômeno específico, que, sei lá, eleições, depois agora pandemia, etc. Isso é um aspecto. A outra coisa também é que, assim, não há até hoje nenhuma pesquisa que fale de uma evidência
de que apresente evidências sobre o efeito direto do conteúdo visto sobre o comportamento ou sobre a recepção, né? Ou seja, qual é o poder da desinformação em termos de desencadear certos comportamentos ou certas atitudes. Falta pesquisa sobre isso. As pesquisas que foram feitas não mostram que haja uma relação direta entre uma coisa e outra, mas eu acho que falta mais pesquisa nessa direção. Quer dizer, o que faz as pessoas propagarem, né? Algumas desinformação. Algumas pesquisas, tudo indica, ou o que tem de evidência é que apenas uma minoria propaga porque crê na desinformação. Isso já mostra o limite de fact-checking, por exemplo, ou em colocar a lupa da objetividade e da verdade para combater desinformação parece não ser muito eficaz, mas a gente precisa entender por que propaga. E como o Rafa já indicou um pouco, em algumas pesquisas mostram que propaga muitas vezes porque é divertido, porque entretém, porque choca, ou seja, as pessoas também têm que entender que, na verdade, junto com fake news ou desinformação, a internet é cheia de conteúdo duvidoso, né? A maior parte do conteúdo da internet é brincadeira, é zoeira, é trollagem, e existe uma cultura de partilha desses conteúdos. Então, não é tão surpreendente que desinformação circule aí também. Mas precisa de mais pesquisa, a meu ver, sobre isso. Uma outra coisa também que eu acho que vale a pena muito pesquisar é o quanto... enfim, quais são os atores que vão trabalhar aí, que vão operar na visibilização da desinformação. De novo, o trabalho do Benkler mostrou como foi a grande mídia que deu e não as plataformas, que deu visibilidade à desinformação. No Brasil, a gente não sabe tanto isso. A gente tem também uma repetição desse fenômeno, mas não tem, em alguns casos, mas a gente não tem um trabalho ainda, a meu ver, extenso sobre esse ponto. Então, valeria a pena ver quais são os atores que estão impulsionando, digamos assim, sem querer, nem que seja para desmentir, nem que seja para criticar a desinformação. E aí tem que trabalhar sistemicamente, ver, né, como o Rafa apontou, eu tentei apontar também, como que a aparição, né, ou a menção, ou compartilhamento de uma determinada informação por um ator reverbera sobre outros. Né? E outro último, para fechar, é um estudo de recepção sério, que não no sentido de entender, né, como já as teorias da comunicação vêm mostrando, que a recepção não é um processo individual. Então, não é o conteúdo e o indivíduo com seus equipamentos cognitivos. Então, não adianta a gente, assim, a ideia de que é estupidez, ou é um déficit cognitivo, ou é uma idiotia por parte do usuário ou do receptor da informação, é muito limitada, porque a recepção ela não é individual, a recepção ela é coletiva. Né? A gente recebe um conteúdo e processa esse conteúdo coletivamente, nas interações que a gente tem uns com os outros, né? Nas trocas sociais, a gente se apropria coletivamente desses conteúdos. Então, um trabalho sério de recepção precisa ser feito em relação à desinformação para saber o que está fazendo com que esse tipo de conteúdo tenha esse apelo que tem hoje. Enfim, isso aí já estamos aqui no limite, né? Ou seja, é muito trabalho pela frente. É muita pesquisa que precisa ainda. Que bom que tem trabalho para a gente, né? Olha só, gente, super obrigada. Eu sei, gente, está na hora de acabar agora nesse minuto, mas eu vou reunir as perguntas que faltam aqui numa só, tá? Que é basicamente, né, teve uma pergunta aqui da Aline Benvenuti sobre, após o estudo, o que vocês acham que seria uma possível solução, né? A Amanda Rigamonte fala se o limite de encaminhamento feito pelo WhatsApp ajudou em alguma coisa.
A gente discutiu algumas soluções também para mensageria privada no âmbito do PL 2630, né, sobre desinformação que está em debate. Então, eu vou pedir para vocês, se possível, assim, o mais sucintamente possível, endereçarem o que vocês acham nesse espectro aí das soluções, né, do que foi debatido, se vocês têm alguma ideia, e, enfim, nesse sentido aí. Rafael. Ah, você quer falar primeiro, Fernanda? Pode ir, já tá. Não, é porque Não, o pode meu é falar. muito simples, é muito rápido. Assim, isso tudo que eu falei também não tocou muito no caso do... Porque o WhatsApp é um caso muito específico. Então, assim, desinformação no WhatsApp, ainda que, né, como a gente está falando, esteja conectado com todo um ecossistema, mas o combate à desinformação no WhatsApp é para ontem, né? E, assim, precisa ser muito... para mim, assim, a linha de frente, por conta da visibilidade completamente opaca que a gente trabalhou aqui. Eu não sei dizer, o Rafa vai ter ideias, acho que a questão de atacar o modelo de negócios e o sistema de monetização é fundamental, com certeza, mas a gente tem mil problemas aí com relação à privacidade, a manter, né, a garantia da comunicação privada, e, ao mesmo tempo, ser capaz de impedir que seja usado para campanha e propaganda computacional ali dentro. Então, assim, eu não sei apresentar uma solução. No outro universo, que é o universo do web, não mensageria privada, né, das plataformas, que é o meu campo, saiu até, eu indico para vocês, eu vou ver se eu recupero essa informação aqui, uma espécie de pedidos que vários pesquisadores fazem às grandes plataformas para facilitar a pesquisa das ciências sociais sobre esse fenômeno, porque quem tem esse saber sobre quem está propagando quem, o que está... Né, esse estudo que eu falei, essa recepção coletiva da desinformação, esse saber está restrito às plataformas. Então, de que maneira a gente pode, né, no âmbito da academia, pressionar essas corporações a partilhar, algumas bases de dados agregadas, respeitando aí todas as normas para proteger a privacidade e os dados pessoais das pessoas, mas permitir que um saber coletivo, né, seja gerado, que pesquisas sejam feitas, porque, afinal de contas, é toda a sociedade que está sendo impactada. Então, há um documento onde, inclusive, o Fabrício Benevenuto está nesse documento, onde acadêmicos dão dicas ou fazem, assim, espécie de apelos, sugestões de mudanças nas plataformas e abertura das plataformas para a pesquisa acadêmica no combate à desinformação. Acho que a Clara congelou. Não, eu estou aqui, mas eu tirei a câmera porque eu estava minha conexão já está né, caindo aqui. Rafael? Enquanto o Rafa fala, eu vou tentar recuperar esse documento aqui e botar aqui no chat. Quem aguentar, espera um minutinho. Bom, minha resposta vai na mesma linha do que a Fernanda falou. Eu acho, duas coisas que eu acho que são extremamente importantes. Desmonetização, porque a gente precisa retirar os estímulos econômicos para a produção de mentira, não é? Então, é gravíssimo o que acontece, por exemplo, no YouTube hoje, com relação a você ter gente espalhando cura milagrosa para a Covid, com canal, só para que isso gere muito view e a pessoa ganhando dinheiro com isso. A mesma coisa no sistema da web, os anúncios do AdSense, que permitem monetização. Então, isso precisa ter um rastreio muito forte com relação a esses sistemas de monetização, para entender muito bem tudo isso e fazer com que as plataformas sejam mais transparentes também com relação a isso. E aí eu entro na minha segunda questão, que é a transparência. Transparência, daí, assim, eu acho que tem uma transparência com relação às monetizações, para que você possa ter uma incidência do poder público para combater isso e para que as plataformas sejam mais responsáveis no modo como elas financiam a produção que está correndo nas veias dela, vamos dizer assim.
E transparência também com relação aos algoritmos, porque hoje a gente está, como a Fernanda falou bastante dos algoritmos, hoje a gente está com essa... A gente está submetido a um conjunto de influências sobre uma instrumentação sobre o que a gente vê e o que a gente deve pensar e o que é direcionado para nós. Isso precisa estar muito mais transparente, é o primeiro passo só, para que a gente possa, pelo menos, entender os estímulos que estão recaindo sobre nós. Ou seja, se o Twitter está me mostrando determinado, ou melhor, o Facebook está me mostrando determinado post, eu quero entender qual foi a conta que ele fez para me mostrar aquele post. Muito claramente, muito objetivamente, para aquele post exato. Então, estou computando isso porque é do seu amigo, e é também porque eu analisei esse conteúdo e eu achei que tem essa proximidade. Tudo isso vai me ajudar, vai ajudar a sociedade, de uma maneira geral, a poder fazer a crítica desses algoritmos e aí poder ter alguma atuação com relação a esse poder. Porque é uma relação de muita assimetria de poder. Fala, Fê, desculpa, você está sinalizando? Ah, tá. Não, desculpa, Rafa, que eu estou aqui lutando comigo mesma. Pode ir. Ah, tá bom. Porque é uma relação de muita assimetria de poder entre nós, em que eles sabem tudo sobre nós. Quando a gente está falando dos grupos de WhatsApp, por exemplo, a questão ali é importante justamente porque a estrutura organizacional de manejo desses grupos, que foi feita pela extrema-direita, é importante porque ela é uma estrutura de conhecimento sobre nós e que é invisível para os outros. Numa escala muito maior, as plataformas têm esse controle sobre nós, essa capacidade de nos entender e direcionar coisas para nós. Isso precisa, pelo menos, ser mais transparente, para daí depois a gente ainda conseguir dizer, olha, isso aqui não pode, isso aqui nós vamos transformar em ilegal, isso aqui vocês... Porque senão a gente fica vulnerável. Toda essa estrutura coloca certos confinamentos para a gente e que, de fato, faz com que você tenha a possibilidade de ter realidades muito alternativas e que misturam tanto as condições das pessoas quanto coisas da imaginação, de entretenimento, de respostas fáceis. Então, a gente precisa, como sociedade, de alguma maneira atuar nisso. O PL, só para falar muito rápido do PL, que eu acho que é preciso falar sobre isso. O PL nasce de uma maneira muito ruim, o 2630, a lei das fake news, ele é muito ruim quando nasce, mas, por ação da sociedade civil, ele melhora muito com relação à transparência das plataformas. Então, ele passa a exigir mais transparência das plataformas. Faz um primeiro passo, que é muito importante, para regular as plataformas. Ao mesmo tempo, ele ainda ficou com coisas que são super problemáticas, que é essa tentativa de rastreio das mensagens no WhatsApp. Porque daí a gente vai de um esquema agora, que a gente não tem nenhum controle, e que na eleição de 2018, é preciso dizer isso muito claramente, o TSE fechou os olhos, virou a cara para um monte de ilegalidades que estava acontecendo, e aí você passa para uma lei que daí já quer rastrear todas as mensagens, porque o modo como eles estão tentando entender quais as mensagens viralizaram, para eventualmente rastrear quem foi que postou aquelas mensagens, é um modo que implica na coleta de todas as mensagens. E é inefetivo, porque eu falo isso como alguém que acompanha os grupos. As pessoas vão pegar aquela mensagem, porque eles propõem um sistema de rastreamento por hash, que funciona assim: quando alguém insere uma mensagem ali, ou uma imagem, por exemplo, gera-se um código, e esse código fica no metadado. E aí você pode acompanhar, você não sabe o conteúdo da mensagem, mas você sabe que aquela mensagem fez um determinado caminho. Depois você descobre o conteúdo dessa mensagem e você cruza as duas coisas, e aí você descobre o caminho o caminho que aquele conteúdo malicioso fez. O problema é que cada vez que você insere de novo uma mensagem no WhatsApp, ele gera um hash diferente.
Então, você faz uma alteração mínima na imagem, ele gera um hash diferente. Então, não vai ser efetivo e você vai construir uma rede gigante de vigilância das mensagens. Esse é o risco que a gente está tendo agora com o PL. Mas acho que... Bom, gente, muito, muito obrigada. Agradeço imensamente as exposições incríveis de vocês. Parabéns pelo trabalho. Vocês estão me escutando? Oi, voltei? Tá cortando. Tá, voltei. Bom, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Foi incrível ter essa conversa com vocês aqui hoje. Muito obrigada aos nossos alunos que estão aqui nos acompanhando ainda. Nossa turma está quase inteira. A gente vê que a aula está boa quando é assim, né? Vai passando o horário e o pessoal vai ficando e vai mandando mensagem. Então, obrigada a vocês também pela participação. Amanhã a gente tem uma aula sobre desinformação eleitoral, né, com um professor que é especializado em direito eleitoral, né, e vai falar um pouco sobre o ponto de vista do que já existe de instrumentos na legislação eleitoral, né, do que torna a desinformação eleitoral também especial, né. Então, amanhã a gente tem uma aula um pouco mais genérica. Hoje a gente falou muito, né, de 2018 e essas interações. Então, amanhã a gente continua a nossa caminhada. Boa noite a todos vocês. Se Rafael e Fernanda puderem esperar um minutinho na sala, porque eu preciso só confirmar uma informação com vocês. E muito obrigada aos alunos. Até amanhã a todos. Se cuidem.